chegou o momento de tirarmos as nossas dúvidas sobre fé, sobre devoção, sobre a igreja. O Padre Everson de Faria Melo já está por aqui, ó, e é sempre uma honra ter o senhor aqui, viu, Padre? Sua bênção. E é uma alegria para mim, Caísa, pode ter certeza. Segunda-feira, né? Mas segunda-feira não foi possível por causa da programação, mas hoje eu estou aqui com muita alegria. E eu estou com uma dúvida. Já que você falou que para mandar as dúvidas. Nós temos alguma pergunta que, principalmente que eu fiquei um tempo fora na Assembleia da Congregação, não ficou nenhuma pergunta sem resposta. Nenhuma pergunta, Padre. Não? Conseguimos responder todas. Graças a Deus. Hoje já são perguntas novas que chegaram para nós que tenho certeza que vai ajudar muitos que estão acompanhando o programa a crescer na fé. Inclusive, eu reforço, se você tem alguma dúvida, envie para nós, tanto nas redes sociais, Instagram, Facebook, como também ligando no 62-3506-9800. Pode falar, passa essa pergunta aí para o Padre Everson, para a Caísa, lá no Almanaque Católico, e nós vamos responder com certeza. Vamos começar então, Padre? E com muita humildade, se eu não der conta de responder, eu falo, gente, olha, eu vou estudar e depois eu respondo. Vamos ver quais são as perguntas. É isso mesmo. A primeira vem lá do Rio de Janeiro, da Ana Silva. Ela quer saber o seguinte: por que outubro é o mês das missões? Ô Ana Silva, que beleza dessa pergunta, porque você nos colocou diante de uma realidade da igreja que valoriza as missões, porque não podemos nos esquecer que Jesus é o missionário do Pai e nós somos missionários de Jesus. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, a dimensão missionária da igreja é fundamental, mas não é uma dimensão, vamos dizer, quimérica. Não, ela tem que ser muito prática. Por isso, a igreja escolheu o mês de outubro para ser o mês missionário. E sabe por quê, Caísa? Por quê? O mês de outubro começa com o dia 1º. Isso mesmo. Que grande novidade. Que grande novidade. Grande novidade. Mas tem alguma coisa nesse dia 1º? Tem uma grande coisa, que é a festa de Santa Teresinha. Festa de Santa Teresinha, que é a padroeira das missões. Olha que coisa profunda. Ela que entrou jovenzinha para o Carmelo, nunca saiu de lá, e depois a Santa Sé proclamou Santa Teresinha como padroeira das missões. Por isso, o mês de outubro ficou o mês das missões. Ótimo, então respondemos a Ana Silva e tenho certeza que muita gente aprendeu com a resposta aí do Padre Everson. Vamos seguindo então. A segunda, Padre, sabe de onde que veio? São Paulo, capital. Quem faz a pergunta é o Luiz Santos. Luiz Santos, por favor. Não me deixa em maus lençóis, não. Não vai deixar, não. Ele quer saber, Padre, qual que é a diferença entre capela, igreja, catedral, basílica e santuário? Como o nome dele? Luiz Santos. Luiz Santos. Veja bem, você colocou uma coisa muito importante, porque eu poderia dar uma visão maior sobre os templos das igrejas. Mas não nos interessa como se chama o templo dos muçulmanos, mesquita, não interessa. Vamos ficar na Igreja Católica. Mas é impossível responder essa pergunta sem ir lá no judaísmo. Por quê? Jesus, ele era frequentador de 2 lugares de oração. A sinagoga, nós vemos várias vezes Jesus na sinagoga, fazendo milagre, ensinando, e vemos Jesus muitas vezes no templo. E no templo aconteceu aquela situação que é muito pedagógica. Quando Jesus chegou lá no templo, aquela bagunça, vendedores, ele pegou uma corda e começou a expulsar todo mundo. E o que ele disse? Não façam da casa do meu pai um covil de ladrões, porque a casa do meu pai é casa de oração. Então, Luiz Santos, veja bem, a casa do meu pai. Então,
todas as denominações que nós quisermos dar para lugar que a nossa comunidade se reúne, é casa do Pai. Mas é claro que tem assim importância. Então eu vou dizer, primeiro, a catedral. O que é uma catedral? É a igreja onde existe um bispo. É onde tem um bispo, né? Então, toda diocese tem uma catedral. Depois, toda paróquia tem uma matriz, né? Toda paróquia. Qual é a matriz? É aquela onde o pároco fica. E a capela? E aí vem, então temos a catedral, a matriz e temos as capelas, que são das comunidades. Quer dizer, e aí tem um probleminha bonito mesmo, porque nós temos capela de comunidade, mas temos outros tipos de capela. Por exemplo, uma capela conventual. O que significa isso? É a capela de uma casa religiosa. Lá em casa nós temos a capela, onde nós nos reunimos, hoje cedo nós rezamos a oração da manhã, às vezes celebramos a missa, quer dizer, é a capela conventual, do convento. Mas também, então a capela, ela é um nome muito genérico, porque na verdade deveria ser aonde se reúne a comunidade, porque uma paróquia é uma rede de comunidades ligadas. Então, essa rede de comunidade, cada comunidade tem a sua capela. Então, seria... Mas tem também, assim, outros tipos de capela, né? Principalmente, e por outras motivações, eu sempre penso com muito carinho, porque o lugar que eu mais me emociono quando eu lembro de Nossa Senhora é Fátima. E lá existe, no lugar onde Nossa Senhora apareceu, os portugueses fizeram, eles dizem capelinha. Uma capelinha de 2 metros por 1, só para marcar o lugar, e é chamada capelinha. Né? Isso é muito bonito. Então, existem outros lugares que nós damos o nome de capela. Né? Mas existe também, e é muito bonito nas casas, são os oratórios. É verdade. Né? Como é bonito. Eles falam, no meu oratório tem uma capelinha. Você fala, pessoal? Tem uma capelinha, quer dizer, onde a família se reúne diante do oratório. Né? E eu estava em Brasília e lá aproveitei e liguei para uma família que, quando eu fui pároco lá, eu era muito amigo do Dr. Getúlio, da Regina, e eles têm 3 filhos. E naquele tempo eles rezavam o terço todos os dias, ia na missa todos os dias. Então a gente ficou muito amigo. Então eles tinham e eu ainda perguntei, Regina, como está o oratório? Falei, padre, tá, hoje mais do que nunca está bonito. Olha que então bem. Eu acho que existem esses nomes. O importante é o lugar de Deus. Né? Então, nós temos assim, não é uma que seja mais importante do que a outra. E tem uma que não podemos esquecer, do santuário. Isso. O santuário, porque é um título que é dado a uma igreja que atrai um movimento especial. Por exemplo, nós estamos na TV Pai Eterno. Trindade é o título de santuário diocesano. Aqui, em Goiânia, nós temos o Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro, porque atrai milhares de pessoas. Trindade eu nem vou dizer, mas aqui no Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro, toda terça-feira, nós temos 16 horários de novena. Por isso tem esse título, né? Mas é um título. E só lembrando que no Brasil só existe um santuário que tem o título de nacional. Só um.
que é Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Todos os outros santuários são diocesanos. Inclusive que está acontecendo a festa Nossa Senhora Aparecida, né? E que você acompanha todos os dias, às 19 horas, a novena aqui na TV Pai Eterno. Vale a pena conferir. Mas nós agradecemos ao Luiz, né, Padre, pela pergunta. Muito obrigado, Luiz. Foi ótimo, ótimo. Tem outra pergunta agora, que eu achei essa pergunta também muito interessante, que eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas pessoas. Quem mandou pra gente foi a Maria Oliveira, ela é de Salvador, na Bahia. Ela quer saber o seguinte: o que a igreja diz sobre cremação? E aí, Padre Everson? Cremação. O que é cremação? A pessoa morre, é queimada. Isso é cremação. Mas qual é a visão da igreja? Pelo ano 1400, mais ou menos, foi proibido terminantemente a cremação na Igreja Católica. Não se podia. E isso criou-se, então, uma mentalidade. Sim. Né? Por que não podia nessa época? Não sei por quê. Porque, e ao mesmo tempo que a igreja proibia a cremação, ela continuava rezando toda quarta-feira de cinza. A hora que ia colocar a cinza na pessoa, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Né? Então, a hora que colocava a cinza, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Então, a cremação, ela, na Igreja Católica, teve um momento muito bonito. Foi em 1963. O então Papa Santo São Paulo VI fez um documento refletindo sobre a cremação e quase que eu diria, incentivando a cremação. Né? Então, não tem nada contra a fé, a cremação, não tem. Hoje, a Igreja Católica, eu estou respondendo pela Igreja Católica, é totalmente favorável. Inclusive, nós tivemos agora, há pouco tempo, a morte de um padre, Monsenhor, aqui em Goiânia. Ele era americano. Mas ele era muito ligado ao Brasil. Ele não quis, ele mesmo falou que não queria ser levado o corpo para os Estados Unidos. Mas ele falou, se quiserem levar as minhas cinzas, minha família. Aí ele foi cremado, o Monsenhor foi agora, meses atrás, foi cremado e a cinza mandada para a família dele. E ali, uma coisa importante, Caísa, quando o Papa abriu os horizontes para o sentido bonito mesmo da gente entender a cremação, nós nos colocando diante da realidade da ressurreição. Porque nós cremos na ressurreição. Assim como Jesus Cristo ressuscitou. Mas São Paulo vai dizer que nós vamos receber um corpo espiritualizado. Não é esse corpo material. Que, aliás, o nosso corpo material, se ele é enterrado, ele vai desaparecer. Sim. Né? Então, assim, por isso, mas o Papa fez uma ressalva, que faz a gente refletir muito mesmo. É o seguinte, ele proibiu terminantemente, ele usa essa expressão, fica proibido terminantemente levar as cinzas para casa. Por quê? Pelo perigo de se criar um sentimento errado sobre ligação com a pessoa e não o sentimento de ressurreição. Aquele punhadinho de cinza, né? Então, eu acho que essa pergunta me leva a uma pergunta que eu não sei responder. Qual pergunta? O que fazer com a cinza? O que fazer com a cinza? O que fazer com a cinza? Tem pessoas que deixam em algum lugar e tem pessoas que jogam em algum lugar. As pessoas fazem isso, não fazem, Padre? Tem algumas pessoas, por exemplo, tem um colega meu que tempos atrás ele colocou no testamento dele, né? E ele morreu muito jovem. Ele veio uma vez a Goiás, ele era gaúcho, mas ele se encantou tanto com Araguaia.
E depois ele não teve a ocasião de voltar aqui. Mas ele foi obrigado, que nós somos obrigados a fazer o testamento espiritual, ele pôs no testamento que ele gostaria de ser cremado e suas cinzas ser jogadas no Araguaia. No Araguaia. E foi lindo. E realmente ele morreu, estava em São Paulo, foi cremado, a cinza e aliás, é um punhado tão pequeno, eu imaginava que vinha um caixotão. Não, nós viramos pouco pó. Pouco pó mesmo. E veio, mandou de São Paulo, e, numas férias, naquela época, o Padre Ângelo, o grande homem do Araguaia, levou, e o bispo de Rubiataba, então, Dom Juvenal Roriz, foi lá e fizeram uma cerimônia linda. Fizeram 11 canoas em volta no lugar e rezaram e foram jogando, o bispo foi jogando a cinza. Ela foi desaparecendo no Araguaia. Padre, existem também os crematórios. Crematório é lugar de deixar cinza ou não? Não, é o lugar que faz a cremação. Faz a cremação. E o lugar de deixar cinza? Tem algum lugar próprio que tem nas igrejas? Essa é uma realidade nova que nós ainda não temos, mas vamos ter que enfrentar. Sim. Como sociedade e como igreja. Isso mesmo. Por exemplo, nós já temos algumas igrejas que estão fazendo mais ou menos o que nós, redentoristas, fizemos lá em Trindade, na Igreja Padre Pelágio. Lá nós temos uma capelinha ao lado da Igreja Padre Pelágio, que são vários ossários. E está o nome lá. Quer dizer, um quadradinho daquele está escrito Everson. Quer dizer, quando eu morrer, depois meus ossos vão ser colocados lá. Padre, inclusive, na nova basílica, na construção que está sendo realizada, nós também vamos ter, no subterrâneo, nós vamos ter esse local e nós vamos trazer mais informações no decorrer da construção ir acontecendo. Que eu falei que a igreja, e quando eu digo a igreja como um todo, como realidades particulares, tem que refletir sobre isso. E tem que achar uma solução onde colocar as cinzas. Isso mesmo. Né? Já que, e aí eu refleti muito quando eu vi o Papa proibindo terminantemente de deixar em casa. Não, mas então, claro que quando eu me desculpe a falta de modéstia, eu tinha um confessor quando eu estava na filosofia, na teologia, Padre Valentim. E depois de padre, né? Ele era bem mais velho, era padre idoso. Não, padre Fridolino. Padre Fridolino. E eu não sabia nem que ele tinha morrido. Eu fui, me hospedei na nossa casa, lá em Munique, e lá na Alemanha é costume as casas religiosas ter ao lado um cemitério. Eu fui lá um dia rezar, quando eu olhei lá, Fridolino, mas me deu uma emoção tão grande. Aí eu acho que o que o Papa fala é justamente evitar esses sentimentos saudosistas e não sentimentos de fé. Entendi. Eu creio na ressurreição. Quer dizer, então, meu ente querido foi cremado, o corpo, mas ele está vivo, ressuscitado. Ótimo. Isso é muito importante. Muito importante. Nós confiamos e acreditamos na ressurreição. Foi ótima a nossa conversa, hein, Padre? Graças a Deus, não tem nenhuma pergunta, não vou ficar devendo nada. Respondemos todas. E semana que vem tem mais, viu? Tá bom. Mas, Padre, o senhor acha que a gente ficou com saudade do senhor lá na Assembleia? Ficou não. Não ficamos não, sabe por quê? A nossa repórter... eu estou com problema. Não, então fica assim, Padre. Fica assim mesmo. Melhor. Fica assim. Sabe o padre fez fisioterapia, gente. O fisioterapeuta forçou e aí está com dificuldade. Foi ontem. Ele me falou, eu vou fazer uma fisioterapia especial hoje. E judiou de mim. Judiou. Eu estava tão bom. Assim, a hora que eu comecei, ele falou, o senhor está andando depressa demais. Mas aí, hoje eu amanheci, que eu não estou nem dando conta. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Não, padre, é a vida. O importante é que o senhor está aqui, claro. O importante é isso. Mas sabe por que a gente não ficou com saudade do senhor lá na Assembleia? Porque a nossa repórter, a Lohane, estava lá fazendo ao vivo. E quem que passa atrás da Lohane? Padre Everson de Faria Melo. E a gente viu o senhor lá no fundinho, viu? Foi ótimo.
ótimo, tá bom? Não, a nossa Assembleia foi uma bênção de Deus. Olha, que realmente, a gente começou a Assembleia, uma tensão, que é normal, três realidades distintas. Lá, a vice-província de Recife, que eles são frutos da vinda dos holandeses, então tem toda uma cultura, né? Depois, a vice-província de Fortaleza, que foi fundada pelos irlandeses. É outra cultura. É uma maneira diferente de viver a vida religiosa. Isso é bonito. Isso é muito bonito, né? O enriquecimento. E a província de Goiás, que nós somos filhos dos alemães, porque os alemães vieram em 1894 para ficar em Campinas e Trindade. Então, são realidades muito distintas, mas graças a Deus foi uma Assembleia tranquila. Elegemos o nosso primeiro governo provincial, que é o provincial, o consultor, foi tão tranquilo. A gente falou e foi aqui tão no tranquilo que nós tivemos um problema. Que problema? O problema foi o seguinte: estava programado para terminar, como terminou, na sexta-feira, às 11 horas, lá a missa, na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas porque estava previsto votação durante toda a quinta-feira e na sexta-feira de manhã. Acontece que nós fomos tão eficientes, chegou na quarta-feira à noite, estava tudo pronto. Que bênção! Você sempre, né, padre? A missão redentorista é sempre com eficiência, com a graça de Deus. Bonito, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Nós mostramos muita coisa aqui. Quem sabe um dia o padre conta mais dessa experiência que ele viveu na Assembleia, né? Encontrando aí todos os confrades, os missionários redentoristas. Agora eu quero que o senhor dê a bênção para esse povo que está lá. Não, eu vou me levantar. Vamos me ajudar a me levantar? Está difícil, pode cair, padre. Não, mas eu ajudo. Claro que eu ajudo. Peraí. Aê, conseguimos! Nossa, vocês me desculpem, mas esse bendito fisioterapeuta, amanhã eu vou dar uma surra nele. Vamos chamar ele aqui, vamos ter uma conversinha com esse fisioterapeuta. Tá bom. Mas, queridos irmãos e irmãs, são as limitações humanas, mas nós temos que olhar que além das limitações humanas, nós temos a grandeza do amor de Deus em nós, que não digo que supre, mas que dá sentido a toda a nossa vida. Porque as perguntas de hoje foram muito importantes. A aclamação, o sentido da ressurreição, né? As capelas, igreja, o sentido da comunidade que se reúne. Então, tão bonito, tão bonito. Então, ao encerrar, olhando para Nossa Senhora, nós estamos no mês missionário, que é outubro, que é mês mariano, mês missionário. Nós já respondemos, né, o porquê. Mas pedimos que Nossa Senhora, a primeira vocacionada, ela nos ajude, nos abençoe e nos dê força. Por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe querida, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Obrigada, padre. Vai com Deus. Até a próxima semana, hein?